Boa noite, irmãos e irmãs. Sou Vera Lúcia. Vamos continuar com a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedir e Receber, o item 22, Maneira de Orar. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita em agradecimento a Deus, com muita humildade. Deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem para que possam suplicar seu amparo, seu perdão, sua misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus nos Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante de esperança e de amor. Ela deve conter o pedido das graças de que necessitam, mas daquelas que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhes dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como a paciência, a resignação e a fé. Não digam como muitos fazem. Não vale a pena rezar, uma vez que Deus não nos atende. O que pedem a Deus, na maioria das vezes? Já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes pediram isso. O que mais se lembram de pedir é o sucesso para o empreendimento dos terrenos e depois ainda dizem: Deus não se ocupa conosco. Se o fizessem, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se analisarem honestamente o fundo de suas consciências, encontrarão quase sempre em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam antes de todas as coisas para que sejam pessoas melhores, e vão ver que imensidão de graças e de consolações irão receber. A prece deve ser uma prática diária, sem que, para isso, seja preciso retirar-se para seus aposentos ou exibir-se de joelhos nas praças públicas. Ela deve fazer parte dos deveres de cada um, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor a Deus assistir seus irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento levar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade, quando o acidente é evitado, até mesmo quando se é atingido apenas de leve por uma contrariedade? Portanto, é dever de todos agradecer em pensamento. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que tenho recebido. É um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo quando cometerem uma falta, e ainda que por um breve pensamento lhe dizer: Deus, me perdoa, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Concede-me a força para não mais falhar e a coragem para reparar o meu erro. Devem orar dessa maneira, independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como veem, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção a seus trabalhos, e se assim procederem, a prece irá beneficiá-los. Acreditem que um só desses pensamentos, partindo do coração,
é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces recitadas, por hábito, quase sempre sem um objetivo claro, as quais, a hora precedida, lembra que chegou o momento de rezar. Vamos vibrar. Vibremos pelo planeta Terra, pela paz entre os continentes e pelos homens que neles habitamos. Por nosso Brasil, pelos governantes e pelo povo. Por nossos lares, familiares e amigos. Pelos hospitais, médicos e enfermos. Pelos asilos, pelos idosos e cuidadores. Pelos orfanatos, crianças, jovens e tutores. Por nossos irmãos necessitados mencionados no nosso grupo de orações, para que recebam o auxílio que tanto precisam e possam recuperar o ânimo e a saúde. E agradecemos também pelas graças alcançadas. Agradecemos a espiritualidade por sempre nos amparar e nos ajudar a fazer as melhores escolhas. E assim, oferecemos a Deus a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem possa nos ofender. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus.